Vamos fazer. Que benção, hein? Saiu? Eu nunca fiquei tão brilhando igual hoje, irmãos. Vamos levantar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Ainda em pé, por favor, pegue a sua Bíblia, se você puder abraçar com a sua Bíblia, vamos orar. Pai, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Espírito Santo, conceda-nos espírito de sabedoria, Pai. Ó Pai, revelação do Senhor, iluminação, Pai, em nome de Jesus, queremos que o Senhor fale conosco, aqueça o nosso coração pela exposição da sua palavra, assim como aconteceu ali no caminho de Emaús, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se assenta aí, por favor. Se assenta aí, por favor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, que poderia também chamar de Atos do Espírito. Nós estamos numa conferência do Espírito Santo também. Nesses dias, quinta, sexta, sábado à tarde no workshop, sábado à noite, hoje pela manhã, nós estamos ensinando aqui sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo. Foram dias de um derramar muito poderoso de Deus sobre nós. E hoje eu quero também, para terminar, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, para ver ser bem breve. Nós ainda vamos ministrar a ceia e vamos terminar no horário, em nome de Jesus. E meu coração está queimando para ministrar essa, ainda que bem breve, ainda que eu não consiga falar tudo quanto eu queria falar, mas eu creio que Deus vai encher o nosso coração com essa palavra em nome de Jesus. Atos 2:37. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto, o que está acontecendo aqui, irmãos, é uma multidão de cerca de 3.000 almas se rendendo a Jesus. E hoje pela manhã, e esses dias, mas hoje pela manhã eu tive o privilégio de ensinar aos irmãos aqui, falar sobre, expor a palavra, sobre o fato do Espírito Santo ser Deus, ser uma pessoa, de nós nos relacionarmos com Deus, mediante a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos sobre a nossa fé, que não é uma religião, a fé evangélica, a fé cristã não é religião, é o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos que é possível ter um relacionamento íntimo e pessoal, íntimo, um relacionamento vivo, um relacionamento forte com o Espírito Santo. Nós podemos conversar com o Espírito Santo, porque nós descobrimos hoje atributos que o Espírito Santo tem de uma personalidade. Ele fala, ele ouve,
O Espírito Santo, ele ensina, ele intercede, ele pode entristecer, ele pode alegrar, ele tem ciúmes, enfim, nós podemos desenvolver um relacionamento real, assim como você tem relacionamento. Quem que tem um amigo aqui? Quem tem pelo menos um amigo? Mas são poucas pessoas que têm amigos. Quem que tem um amigo? Nós ensinamos aqui que você pode relacionar com o Espírito Santo de Deus, falar como você fala com o seu amigo. Às vezes a pessoa quer falar com Deus e fica excelentíssimo, poderoso, excelso. Tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum. Mas você também pode conversar com Ele enquanto você de repente faz as suas atividades. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Agora me inspira, hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Agora aqui me inspira a falar sobre os resultados de alguém que está cheio do Espírito. Os resultados de alguém que tem comunhão com Deus mediante o Espírito. Porque o que está acontecendo aqui, irmãos? Atos capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo sobre a terra, fala do batismo no Espírito Santo. E no batismo no Espírito Santo, aqueles homens começaram a ficar como que embriagados. Irmãos, conhecem o texto? Eles começaram, eu não sei bem, a Bíblia não fala, mas eu imagino o cenário daquela festa que eles estavam fazendo. Talvez caindo, levantando, orando em línguas, pessoas, as pernas, não sei como era o movimento ali, mas eles estavam de uma forma que quem olhou disse: eles estão bêbados, estão embriagados. De repente, Pedro começa a pregar e a dizer: nós não estamos embriagados como vós pensais. O que está acontecendo sobre nós é que se cumpriu a promessa de Joel. Aleluia. Cumpriu sobre nós. O Espírito Santo veio sobre toda a carne. O que antes era privilégio de reis, sacerdotes e profetas, agora está disponível a qualquer pessoa que crê. Quantos creem aqui? O que era e nem tinha como morada, mas que vinha, o Espírito Santo usava reis, sacerdotes e profetas na antiga aliança. Na nova aliança, Pedro dizendo: se cumpriu a promessa de Joel, está disponível a realidade espiritual para todos quantos creem. E Joel é bem incisivo, que ele fala assim: até sobre os servos, até naquele tempo havia ainda escravidão, até sobre os escravos derramarei do meu espírito, sobre toda a carne. Agora o resultado disso, as mesmas pessoas que estavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados, a Bíblia diz aqui, nós lemos o texto: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram. Enquanto Pedro estava pregando, os apóstolos estavam pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi e tocou o coração das pessoas. O Espírito Santo começou a tocar. A palavra compungir aqui do grego pode ser picar, tocar, apertar. Enquanto as pessoas ouviam a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espírito Santo, aquilo que estava disponível para elas, a Bíblia diz que o coração daquelas pessoas foram tocadas, derretido, queimando o coração em elas. Escute, eu escutei essa palavra há um tempo, eu tenho repetido isso. Não foram os apóstolos que fizeram apelo, não foram os apóstolos que ficaram fazendo apelo, ainda que eu creia em apelo, mas as pessoas tocadas pelo Espírito Santo, elas foram e disseram assim: o que eu faço agora? Porque, irmãos, alguém que tem o coração tocado pelo Espírito Santo, essa pessoa se rende ao Evangelho de Deus. Irmãos, pessoas se batizaram aqui hoje, e nós como igreja não temos eloquência, sabedoria, nós não temos estratégias suficientes para convencer alguém de se batizar. Nós não temos condições nenhuma, humanamente falando, de pregar o Evangelho a alguém, converter alguém. Mas essas pessoas um dia ouviram a mensagem do Evangelho, alguém pregou para elas, alguém cheio do Espírito Santo ministrou para elas, e enquanto elas ouviam o Evangelho, o Espírito Santo derretia, apertava o coração dessas pessoas. Irmão, o Espírito Santo, ele tem o poder de colocar a mão dentro do seu peito assim, apertar o seu coração.
Como diz o apóstolo Hermínio, Deus ele pode pegar você por dentro. Quem aqui um dia Deus te pegou por dentro? Aleluia. Deus pegou você por dentro. As pessoas começaram a dizer assim: o que eu faço agora? Porque elas entenderam a mensagem do Evangelho. Sabe qual é a minha oração hoje aqui? É que de repente você veio aqui para convidado de alguém que se batizou, um amigo chamou você para vir, você veio para honrar essa pessoa. Mas sabe qual é a minha oração? Eu estou pregando hoje em poucas palavras. Sabe qual é a minha oração? É que o Espírito Santo, que nós estamos falando dele aqui esses 5 dias, pegue você aqui hoje, que ele desmonte a sua estrutura, que ele coloque, ele toque o seu coração. Lá em Ezequiel, quando Ezequiel profetizou a obra da regeneração em Deus, a palavra de Ezequiel é: dar-vos-ei um novo coração, arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, o Espírito Santo ele é capaz de gerar um quebrantamento no nosso coração, para que nós recebamos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus habite em nós. Tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala muito, e ela é atribuída a Charles Spurgeon. Ele diz assim: é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão por obra do Espírito Santo. Como que a gente se arrepende, irmãos? Como que uma multidão um dia, um tempo está zombando, e alguns minutos depois está com o coração quebrado diante de Deus, dizendo assim: eu preciso desse Jesus. Eu me lembro da minha conversão, eu já contei isso aqui para algumas pessoas. Eu me lembro um jovem numa empresa, e tinha um amigo lá da empresa que era evangélico, só tinha ele de evangélico na nossa turma, no nosso plantão. Era um laboratório na madrugada em Belo Horizonte, e ele era o único evangélico, o único cristão ali no nosso meio. E eu comecei a zombar, irmãos, pensando em alguém que estava zombando, tirava sarro, divertia com aquela situação, piadas sem graça, não pode falar aqui. Mas sabe o que começou a acontecer comigo? Enquanto eu zombava aquele jovem, eu descobri que o fato de eu zombá-lo era porque eu queria ser como ele. Eu descobri que o fato que eu zombava que ele era uma defesa minha. Era uma defesa, eu não sei se eu posso falar uma defesa emocional, mas era uma defesa porque eu queria me tornar tal como ele, mas eu não queria também abrir mão da minha vida. Não sei quantos entendem o que eu estou dizendo aqui. Mas enquanto ele pregava, irmãos, e sempre ele fazia isso, quando ele não pregava, eu me lembro daquele tempo, não tinha o celular como tem hoje, o smartphone, tinha rádios nos celulares, e na madrugada ele colocava em rádio evangélica, e eu não pedia para desligar por educação, mas eu não gostava no começo de ouvir. Mas enquanto eu ia ouvindo aquela rádio, irmãos, em algum momento gerou fé no meu coração, e eu comecei a querer ser tal como ele. Hoje ele é um pastor da igreja quadrangular em Minas Gerais. Veio um desejo muito forte no meu coração de me tornar um cristão, mas a minha defesa foi zombar, foi: sai de perto de mim, cara, porque eu não queria assumir que o meu coração já estava quebrado por Deus, que o meu coração já estava quebrantado por Deus. Mas de alguma forma, ao ouvir a pregação do Evangelho, irmãos, Deus tocou. E o próximo passo, visitei uma igreja evangélica, e eu lembro como se fosse hoje. Parece que a cena volta, irmãos. A cena volta. O pastor fazendo um apelo assim: quem quer receber Jesus como Salvador? O lugar mais perto que eu parei foi chorando na porta do altar e falando: Deus, muda a minha vida, eu não quero mais ser eu mesmo. Irmão, se o Espírito Santo está falando com você, se o Espírito Santo tem tocado você, não crie resistência para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Não crie resistências. Se você viu pessoas batizando aqui e seu coração queimou, isso não é emoção, isso é o Espírito Santo trabalhando em você para que você também se torne tal como essa pessoa. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz uma obra tremenda. Abra sua Bíblia comigo aqui,
carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 3. Foi pregado aqui nessa conferência sobre os dons espirituais. A partir do versículo 4 fala sobre os dons, a ministração dos dons espirituais, o Espírito Santo repartindo sobre a igreja. Mas mais do que o Espírito Santo dar dons ou repartir dons espirituais para nós, olha o versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Porque muita gente acha que o Espírito Santo ele veio apenas para dar dons, mas ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, uma das funções dele seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você não se converteu por obra humana, você se converteu por obra do Espírito Santo de Deus. Você abriu espaço para que aquilo que Deus está falando ao teu coração, para a palavra de Deus penetrar na sua vida. E quando você deu espaço, o Espírito Santo entrou e começou a fazer uma obra na sua vida. Quantos aqui podem dizer, pastor, eu não sei explicar, pastor, mas quando eu recebi Jesus, parece que ao mesmo tempo que era eu, não era eu mesmo. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Quando eu recebi Jesus, pastor, parece que eu não sei explicar. Eu olhava no espelho e era eu, mas ao mesmo tempo parece que não é eu. É estranho, tem coisa que é difícil até de explicar. Pastor, sou eu, o mesmo nome, mesmo CPF, mesma altura, mas ao mesmo tempo não sou mais eu. Porque você entrou numa vida espiritual e o Espírito Santo começou a trabalhar em você. Trabalhar. E sabe uma função do Espírito Santo? E eu estou pregando de forma muito simples aqui hoje. Nós olhamos sempre para o Espírito e vemos a questão dos dons, manifestações. Eu amo essas coisas, irmãos. Poder sendo liberado, curas sendo liberadas. Esses dias eu tenho que contar testemunho que eu estou andando em muita ousadia, irmão. Estou orando para enfermo, eu não estou tendo vergonha, estou tendo medo de mais nada, irmãos. Estou orando para enfermo, não estou ligando para mais nada. Falei, Deus, se o Senhor quiser curar o enfermo, o Senhor vai curar. Se o Senhor não quiser curar, eu não vou entender porque não curou, mas a meu papel eu vou fazer, eu vou colocar a minha mão e eu vou orar. E para a glória de Deus, irmãos, tem muitos testemunhos sendo contados no nosso meio, a gente que não publica aqui na frente. Muitos testemunhos sendo contados, pessoas sentadas aí que foi curada aqui nessa igreja, pessoas foram libertas aqui. Mas enfim, mas a obra, o que Deus está querendo falar para nós sobre o Espírito Santo é mais do que manifestações, é mais do que os sinais, é mais do que os dons. É pessoas que estavam no mundo perdidas, pessoas lá fora vendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, ouvindo uma palavra simples, e ao mesmo tempo o Espírito Santo pegando essa palavra simples e fazendo um resultado extraordinário no coração das pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Ao mesmo tempo que nós temos uma expectativa de dons sendo liberados, isso é maravilhoso. Nós também, aguardando a simplicidade da pregação do Evangelho, com um resultado que só pode vir pela pessoa e obra do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele quer fazer. Eu queria muito que você orasse, e a sua oração é: Senhor, me enche.
para que eu possa ter uma palavra para quem precisa. E quando nós pensamos em dons, em manifestações, e Ele está falando assim: filho, eu posso usar você com uma palavra tão simples. E essa palavra tão simples pode tocar, porque eu vou tocar os corações das pessoas. Agora, antes da ceia, eu queria lembrar os irmãos sobre uma grande função do Espírito Santo, sobre regeneração. Quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, de glória em glória, muitos de nós pensamos assim: ser evangélico, ser um cristão, é ser um imitador de Jesus, é ser um seguidor de Jesus, é ser um discípulo de Jesus, é ser um pequeno Cristo na terra. Nós temos várias traduções, definições dessa palavra. Mas se eu falar assim para alguém assim: imite Jesus, seria mais ou menos igual eu chegar para alguém aqui que joga futebol, pegar aqui o Vande aqui e falar assim: ô Vande, eu quero que você imite o Neymar. Eu quero que você jogue bola igual ao Neymar. Eu poderia pegar aqui algum outro jovem ali, o Gabriel, e falar assim: cara, jogue basquete igual o Jordan. Eu poderia pegar alguém aqui e falar assim: você vai cantar, por exemplo, sei lá, pensar alguém com o Thales Roberto. E alguém fala assim: pastor, não dá para jogar igual o Neymar, não dá para jogar igual o Jordan, não dá para lutar igual o Mike Tyson, não dá. Agora, se o espírito dessas pessoas, não pode, glória a Deus por isso, mas se o espírito dessas pessoas pudesse vir morar, se o espírito do Neymar pudesse vir morar no Vande, então talvez o Vande jogasse igual ao Neymar. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, às vezes a nossa visão está na manifestação, e Deus está dizendo assim: eu estou fazendo algo dentro de você, eu estou fazendo possível, tornando possível você viver uma vida parecida com a vida que Jesus quer que você viva. Quem está entendendo? Você está recebendo essa palavra? O Espírito Santo, ele pode fazer isso. Um dos maiores teólogos da história, considerado por muitos o maior teólogo, Agostinho de Hipona. Para os nossos irmãos católicos, o Santo Agostinho. Santo Agostinho, irmãos, ele viveu uma vida, os irmãos conhecem a biografia, viveu uma vida até certa idade, uma vida depravada, devassa mesmo, uma vida de pecado. E a história diz que um dia ele estava andando pelas ruas, ele encontrou uma moça a qual ele havia deitado com ela, e ele atravessou por outro lado, continuou andando, e a moça também atravessou, então ele atravessou por outro lado, e a moça atravessou também. E quando ele voltou para o outro lado de novo, ela veio, encontrou-se com ele e falou assim: Agostinho, sou eu. Ele disse: você eu sei quem é, mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Então ele disse uma frase que ficou marcada na história teológica. Ele disse algo: não sou quem gostaria de ser. Quando você olha para você, quando nós olhamos para nós entendemos que a gente não é ainda quem a gente gostaria de ser. A gente sempre acha que precisa melhorar mais, e essa é uma verdade. Ele disse: não sou quem gostaria de ser, mas não sou mais eu. Não sou mais eu mesmo. Por que não? Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra na minha vida. O Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida. O Espírito Santo quer fazer uma obra em você no início, pelo menos 2 estágios iniciais. Primeiro, é tocar o seu coração para que a palavra de Deus penetre. Você pode rejeitar o Evangelho até o Espírito Santo te tocar. Segunda coisa, Ele quer trabalhar, fazer uma obra em você. Ele quer mudar a sua vida. Sabe o que eu encontro muitas vezes aqui nas águas batismais? Eu falo assim: vamos batizar. A pessoa fala assim: pastor, eu não estou preparado. Pastor, o dia que eu me preparar, eu vou batizar. E eu penso assim: eu não posso falar por questão de ética, mas eu faço aquele sorriso assim, aquela cara de Mona Lisa, de paisagem. Aí dentro de mim eu estou assim: vai batizar nunca. Vai batizar nunca. É claro que é brincadeira, tá, irmãos? Agora estou fazendo a cara do André Valão, falando: você não é crente não. Por que não? Porque não existe essa ideia de preparar. Nós não somos capazes de nos preparar a nós mesmos. Você que um dia se batizou, quem te preparou? Foi Ele.
Você não se batizou preparado. Você se batizou e Ele começou uma obra de transformação na sua vida. Há pessoas aqui, eu estou sendo ousado em dizer que você foi liberto de coisas que você nunca imaginou que pudesse ser liberto. Há pessoas aqui que abandonaram pecados que jamais imaginaram que pudessem ser abandonados. Há pessoas aqui que abandonaram práticas, se carregaram a vida toda, de repente elas receberam Jesus. E essas coisas foram desaparecendo. Tem alguém aqui assim? Pastor, eu pensei que nunca ia poder largar isso. E um dia você acordou de manhã e falou: aí, não estou fazendo mais isso. Porque o Espírito Santo primeiro quer tocar o seu coração, quer fazer você ser sensível à mensagem de Deus, quer fazer entender a sua realidade de pecador, quer fazer você entender que se você não receber Jesus, você vai para o inferno, e o inferno é real. Quer fazer você entender que essa vida lá fora não tem sentido. Quer fazer você entender que não há prazeres no mundo que é capaz de preencher aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E a segunda coisa, Ele quer começar uma obra contínua, gradativa, paulatina de libertação na sua vida. Tem muita gente que fala assim: pastor, o que é libertação? É colocar a mão na cabeça e alguém orar? Não, isso não é libertação, isso é parte de libertação. A libertação é quando alguém fala: Senhor, entra na minha vida. Ela começa a entender a vida pela perspectiva desse livro, a palavra de Deus, e ela é transformada pela mensagem do Evangelho, pela pregação do Evangelho, pela prática do Evangelho, pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Fiquem em pé, por favor, vamos orar. Queria convidar aqui nossos ministros de louvor, nossos amados diáconos. Eu creio, irmãos, em uma salvação de almas em massa aqui em Promissão. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado por isso. Eu tenho buscado isso em Deus, mas não é para fazer números. É porque uma pessoa tocada, irmãos, é uma geração inteira mudada. Nós precisamos ter um sonho. E pastor, como é que a gente faz isso? Uma única pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Jesus. Uma única pregação. Qual é o segredo? Era um ambiente da manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos gerar um ambiente da manifestação de Deus, irmãos. Nós precisamos gerar um ambiente da manifestação da glória de Deus. E as pessoas vão entrar nesse lugar, e só de colocar o pé aqui elas não vão saber explicar, mas elas serão tocadas pela glória de Deus. Quem crê nisso comigo, diga amém. É o Espírito Santo. Irmãos, de manhã nós falamos, depois eu queria encorajar você a assistir essa mensagem de manhã. Nós demos mais de 30 bases bíblicas, mas hoje aqui a minha função é dar glória ao Espírito Santo. É dizer que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Amém? Nossos amados diáconos, por favor, podem distribuir os elementos da ceia. Se você é de uma outra igreja, irmão, está em comunhão com a sua igreja, comunhão com Deus, tenha liberdade de cear. Nós não somos donos da ceia, a ceia é do Senhor. Se você veio aqui visitante, você é um evangélico, tenha liberdade para participar conosco.
palavra diz, 1 Coríntios 1, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bom, nós estamos, você está com a sua mão aí, um pedaço de pão, esse trigo moído, esse cálice que representa o sangue derramado na cruz, esse pão que representa o corpo que foi moído naquela cruz. Essa mensagem é muito poderosa para o nosso coração, irmãos. Ceia, entre tantas mensagens, fala de comunhão. Comunhão. Comer o mesmo pão no mesmo prato. Ceia fala de comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus. Palavra tão simples, comunhão. Nós temos comunhão com Deus, mediante o sangue de Jesus. E isso só foi possível porque Cristo morreu na cruz. Mas você acreditou na mensagem da cruz, que era loucura para os gregos, escândalo para os judeus, a chamada loucura da pregação da cruz. Você creu nela porque o Espírito Santo trabalhou em seu coração. O Espírito Santo faz parte da obra da cruz. Cristo consumou a obra e o Espírito veio para que você cresce nela. Eu queria, antes de cear, eu queria ter o privilégio, antes da gente cear aqui, eu queria chamar os pessoal que batizaram, por favor, se você puder vir aqui em cima comigo, por favor, sai do seu lugar, por favor, vem aqui comigo. Só tome cuidado na hora de subir, que pode estar ainda escorregando por causa esses papel aí, esses confete. Por favor, sobe aqui. Eu quero orar com vocês aqui. Eu quero, mais uma vez, que a igreja conheça. A Verônica também pode vir aqui, o pastor Dani. Por favor, se o Dani não tiver que fazer alguma coisa aí atrás, que ele sempre está trabalhando lá. Pastora Tula, vem cá também. A Cátia trabalhando, né? Para essas pessoas aqui em cima é a primeira ceia deles. Primeira vez que eles vão participar do corpo e do sangue de Jesus. E para nós como igreja, irmãos, em unidade, é uma bênção poder receber novas pessoas. Todos juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia! Vamos aplaudir essas vidas aqui mais uma vez. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. A melhor coisa que vocês fizeram na vida de vocês foram ter batizado, essa decisão pública por Jesus. E eu sei porque sei, eu sei pela Bíblia, que a vida de vocês nunca mais serão as mesmas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, podem sair por ali. Muito obrigado por terem vindo aqui. Muito obrigado por terem honrado esse convite.
Eu quero fazer essa última oração. Nós vamos terminar o culto agora, irmãos. Vamos terminar o culto. Deus fez um milagre. Fizemos tudo aqui e vamos acabar no horário o culto, para a glória de Deus. Mas eu preciso fazer essa última oração. Essa última oração. Eu quero orar e nós vamos nos identificar uns com os outros. Uma oração de identificação. Eu queria muita atenção da sua parte, por favor. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos identificar uns com os outros. Nós vamos repetir essa oração. Para você não se distrair, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão na altura do teu coração. Só para você não se distrair. Ore comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração. Vou orar sozinho agora e eu vou orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você não só repetiu isso, nós apenas ajudamos você nessa oração. Você orou com fé, dizendo: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Ou você que entrou aqui afastado do Evangelho por algum motivo que não interessa a nós, por algum motivo você se afastou, e hoje você volta para a casa do Pai. Eu também quero orar por você. Você que está dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como Salvador. Ou você que está dizendo: Senhor, eu estou voltando para a casa do Pai, eu quero poder orar por você. E para isso, eu quero apenas um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero fazer essa oração. Temos alguém aqui? Se tiver, levante a sua mão bem alta. Eu quero poder orar por você. Temos alguém? Ali atrás temos uma vida para Jesus. Temos outra vida aqui para Jesus. Cadê a terceira pessoa que fala assim: pastor, eu sou essa terceira pessoa, eu quero Jesus na minha vida, pastor. Eu dou espaço para que o Espírito Santo fale comigo. Cadê você? Erga a sua mão. Temos mais uma pessoa ali atrás. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Levanta a sua mão bem alta e fala assim: eu sou essa pessoa, pastor. Eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida. Alguém me convidou para estar aqui e eu vir aqui e Deus tem falado comigo. Cadê você? Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você que levantou a mão sem constrangimento algum, por favor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Deixa eu orar com você aqui, por favor. Pode vir, por favor. Você que levantou a sua mão, por favor, quero fazer essa oração com você. Sem constrangimento algum, nós queremos orar. É tão importante para nós poder orar por você aqui. Pode ficar aqui, isso de frente para mim, por gentileza. Talvez você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar não é aí. O seu lugar é aqui no altar. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Cadê você? Tem mais vidas chegando para Jesus. Glória a Deus. Tem mais vidas vindo para Jesus. Mais vidas vindo aqui para Jesus. Cadê você? Não sou eu que estou conduzindo você, é o Espírito Santo. É só você dar lugar para o que Deus está fazendo. Eu não sei qual é a experiência sua, irmãos, mas a minha, eu contei um pouco da minha. A minha é um negócio dentro de mim que eu não sabia explicar. Uma vontade lá na frente assim. Vence essa vergonha, vem cá. Só se Deus estiver queimando seu coração, vem cá. Eu quero poder orar por você. Se não tiver, fica onde você está. Mas se tiver alguém que Deus está queimando você para você receber Jesus, eu quero orar por você. Para você reconciliar com Jesus, eu quero orar por você. Estenda as mãos aqui para frente, igreja. Estenda as mãos aqui para frente.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas aqui, Pai. Oramos pedindo a bênção do Senhor, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que o poder do Senhor seja liberado sobre essas vidas. Que o Espírito Santo, o Espírito que nós pregamos Ele aqui esses 5 dias, Deus possa completar essa obra que só o Senhor pode fazer. Assim como eu não tive capacidade nenhuma de trazê-los ao altar, eu não tenho capacidade nenhuma de mantê-los, não tenho capacidade nenhuma de libertá-los, de mudar a mente, de fazer uma metanoia, mas o Senhor, o Espírito Santo, pode fazer. E a nossa oração é que haja uma transformação, Pai, de dentro para fora. Cerca essas pessoas, ó Pai, das suas bênçãos, de pessoas que vão ajudá-las no cumprimento do propósito, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por gentileza. A palavra diz em Lucas, no capítulo 15, que quando o pecador, o filho pródigo, voltou para casa, o pai fez uma grande festa. Assim a Bíblia afirma para nós, que quando um filho volta para a casa do pai, quando um pecador se arrepende e diz: eu preciso de Jesus, o pai faz uma grande festa. Se nós pudéssemos olhar agora lá para o terceiro céu, lá onde Deus habita, e perguntar e enxergar, nós iríamos ver os céus em festa por causa de vocês. Os céus estão celebrando a vida de vocês. E se os céus estão fazendo festa para receber vocês, nós aqui em Lagoinha também queremos fazer uma grande festa para receber vocês. Por isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu vou pedir para que vocês virem para conhecer essa nova família. Amém? Pode ser? Pronto, Lagoinha? Preparados? 1, 2, 3. Vire, por favor. Eu vou voltar, o abro está a me esperar. Eu vou voltar, o abro está a me esperar. Tua paz me espera. Tua paz me espera. Eu vou voltar, o abro está a me esperar. Eu vou voltar, o abro está a me esperar. Tua paz me espera. Tua paz me espera. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Deus abençoe vocês. Semana abençoada. Nós estaremos aqui amanhã, os homens da igreja. Nós temos uma reunião aqui dos homens, um culto aqui amanhã às 20 horas. Eu ficaria muito honrado, os homens, se você puder vir, você é o nosso convidado para estar aqui amanhã. Toda segunda-feira às 20 horas na igreja temos uma reunião dos homens. Amém? Terça-feira, 20 horas, temos também o nosso culto fé aqui na igreja. Eu queria encorajar você a vir. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E segunda-feira também, irmãos. Segunda-feira é o nosso dia de intercessão às 19 horas. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.